Ixi, conexão de rede baixa. Calma, já deve estar ao vivo. Ao vivo. Panorama Notícia está ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Panorama. Ontem, durante a sessão de terça-feira, o vereador Edemir Vermelho, ele anunciou a sua renúncia, ou seja, ele entregou o cargo, né? Então, hoje o Panorama Notícia agora vai dar mais informações sobre os procedimentos aqui com o presidente da Câmara, Alex Barreto. Alex, agora qual que são os próximos passos? O Emerson Luiz, que é advogado, também ex-vereador, passa a assumir o cargo do Vermelho, né? Sim. Boa tarde, Chapolin, boa tarde a todos do Panorama Notícia. É sempre um prazer estar conversando com vocês. A renúncia que foi apresentada pelo vereador Edemir Vermelho ontem na Câmara, né, ele foi protocolado na Secretaria da Câmara ontem à noite, e hoje, né, e amanhã nós vamos finalizar a documentação, que é uma resolução, um decreto que vai confirmar essa renúncia dele, para automaticamente fazer a comunicação para o seu suplente imediato, que nesse caso é o vereador, Emerson Luiz Barbosa dos Santos, que na ocasião até já foi vereador e até mesmo já ocupou o cargo já de vereador no ano passado, em alguns dias que o vereador Edemir Vermelho ficou ausente na Câmara. O presidente, então, não vai precisar ter posse, ele vai ser basicamente convocado e já vai assumir direto, né? Sim, até porque o ano passado, nesses 40 dias, 70 dias, quase 2 meses que o Edemir ficou afastado, ele já assinou o termo de posse naquela ocasião, e o regimento da Casa, da Câmara, diz que uma vez prestado o juramento, feito a assinatura do termo de posse, numa eventual segunda vez não seria necessário. Então, o trâmite agora é fazer esse projeto de resolução, esse decreto do Poder Legislativo, deixando de maneira expressa a renúncia solicitada pelo vereador Edemir e comunicar de forma imediata o Emerson Luiz para que se tome posse como vereador aqui da Câmara de Panorama. O Alex, quando ele informou, quando o Vermelho informou que iria renunciar ao mandato, ele explicou isso? Então, o Edemir, ele já vinha algumas sessões dizendo que queria renunciar, né? Queria renunciar. Só que, como isso não havia ainda se efetivado nessas sessões, então até fui pego meio de surpresa, né, com a renúncia dele ontem. E até antes do término da sessão, ele já estava conversando com o pessoal da Câmara para poder fazer a apresentação dessa renúncia. E a renúncia foi feita conforme pede ao regimento da Câmara, que é uma renúncia por escrito. A Câmara, né, os funcionários e a parte jurídica até conversou com ele se era isso mesmo que ele desejaria fazer, e ele confirmou que era isso mesmo que ele desejaria fazer. Então ele apresentou, protocolou na Câmara esse pedido por escrito de renúncia, alegando perseguição judicial, perseguição política, né, entre outros motivos que também deve ser de cunho particular. Alex, o senhor como presidente da Câmara, e também como vereador, parece que também estava pensando em oficializar o pedido de cassação do mandato do Vermelho, é isso? Isso, inclusive até seria apresentado ontem esse pedido de cassação. Eu até pedi que fosse retirado o pedido de cassação, até porque eu precisaria fazer alguns ajustes nessa representação, né? Então eu pretendia apresentar na próxima sessão. É baseado em quê? Então, o que às vezes as pessoas ficam em dúvida, no que poderia se motivar esse pedido de cassação. Só lembrando que em maio, o vereador Edemir Vermelho, ele foi condenado aqui pela Justiça de Panorama pelo um crime de superfaturamento de notas de uma viagem que ele fez em 2017. Ele foi condenado, e nessa sentença que foi dada pela Justiça, entre alguns pontos que foram citados pelo juiz, foi a perca da função pública de vereador, a cassação, a suspensão dos direitos políticos por 3 anos, multa de 10 vezes o salário de vereador da época, né?
entre outros 2 pontos que eu não vou lembrar agora. Então, como existe uma possibilidade de recurso, ele está recorrendo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para a segunda instância, então isso eventualmente uma hora ou outra poderia vir a acontecer. Então, eu até estava conversando com algumas pessoas mais próximas de que seriam 3 possibilidades do Vermelho, né? Ou pediria renúncia, ou aguardaria uma decisão da Justiça pela cassação do mandato dele, ou ele seria submetido ao julgamento com uma possível cassação de mandato aqui pelo plenário da Câmara. Então tá aí, o Panorama Notícias tentou contactar o vereador Vermelho, por mensagem o Vermelho disse, ele deixou a passar a sensação que não iria gravar a entrevista, também ressaltou a iniciativa do Panorama Notícias de não mais fazer coberturas de sessões e disse para o site cumprir a sua palavra de não vir até a Câmara mais. O site nunca disse que não iria mais transmitir sessões, disse que por enquanto estavam encerradas as transmissões das sessões, também nunca disse que não iria divulgar assuntos da Câmara, ok? O site, o Panorama Notícias, em nota, divulgou na época que devido às picuinhas e briguinhas à toa, o site não iria perder tempo com, né, as sessões da Câmara de Vereadores, é só uma prerrogativa do site. Até porque picuinha é o que não falta aqui entre os vereadores. Alex, agora tem essa história que estão soltando aí que a água da cidade está contaminada, que o prefeito está dando água contaminada para a população, mas não sei, é embasado em quê? Tem algum estudo, alguma fiscalização que veio aqui apontou isso? Sim. Então, pessoal, esse é um outro assunto, né, que predominou aí na sessão da Câmara de ontem, né? É como sempre, né? É como sempre, né? Uma Câmara bastante... sem coisas, como fala, úteis, assim, sem nada que constrói, só coisa Então negativa, é o seguinte, né? o vereador Luiz Estevam, né, ele apresentou ontem um pedido de requerimento, que inclusive eu fui contrário, né? É lógico que em primeiro modo, quem esteve na sessão ontem achou até estranho, falei, pô, mas o vereador se levantar contra um pedido para poder saber informações sobre a água, então causa uma certa estranheza. Mas vamos lá. O vereador Luiz Estevam apresentou um requerimento pedindo informações em relação à água. Até aí tudo bem. Só que ele comentou durante a discussão desse requerimento que na ocasião que ele esteve lá em Presidente Venceslau, onde funciona a sede regional da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, na ocasião lá da Santa Casa, daquela questão que aconteceu, segundo ele informou que um funcionário do Estado que trabalha nesse local conversou com ele de maneira reservada, dizendo, ô vereador, o que o senhor estaria fazendo que não está fiscalizando a água, uma água que está sendo dada de maneira envenenada para a população. Então, o que eu conversei com o vereador Luiz Estevam é que passado mais de 30 dias dessa ida ele até Venceslau, eu acho que ele, ouvindo uma fala dessa de um servidor do Estado, se o servidor realmente falou isso, ele deveria, no mínimo, como vereador, ter pedido explicações para esse servidor. E que se embasasse também em alguma maneira muito formal, a questão de documento que comprovasse esse suposto envenenamento da água potável aqui no município. O senhor, como presidente da Câmara, acompanha a fiscalização, a coleta de amostras sobre a qualidade da água aqui, da água potável? Sim, eu tenho participado sim de algumas reuniões do Departamento de Água, inclusive até no Departamento de Água lá tem um estudo completo sobre a situação das redes de fornecimento de água de nossa cidade, que inclusive nós temos 40 quilômetros de tubulações de amianto, e amianto, todo mundo sabe que isso é altamente prejudicial, né? Então só que demanda uma série de investimentos. Então a nossa água, às vezes ela tem uma qualidade boa, ela recebe o seu tratamento, só que nesse percurso onde ela passa pelas tubulações, automaticamente não dá para ser 100%. Mas em relação àquilo que foi dito pelo vereador, que a água era contaminada, nós rejeitamos esse requerimento. Só que entre hoje e amanhã, né, a Câmara vai encaminhar um pedido de esclarecimentos com base no que foi dito pelo vereador para a Secretaria Regional aqui de Saúde do Estado em Venceslau, para saber
quem disse isso e por que foi É a falado mesma isso. é da vigilância lá do estado, é mesmo? Isso, A mesma que isso. fechou a Santa Casa? Isso, é essa mesmo, essa mesmo. Ai, eu vejo que lá o pessoal lá anda pegando muita picuinha de Panorama, parece que esquisito, né? Tá, Eu acho assim, o Chapolin, se realmente foi dito isso pro vereador, eu acho que nesse documento a secretaria vai ter que responder o que realmente foi dito, né? Porque dizer que a água de Panorama, a água que toda a população recebe nas suas casas, que toma banho e consome, está envenenado, isso é uma acusação muito grave. Então, ao invés de formalizar um requerimento para pedir para o prefeito uma informação como está a água, então eu acho que a via tem que ser feita para o Estado, que fiscaliza o município, para ver se realmente isso que foi dito procede. Até porque se a água estiver realmente nessas condições, aí sim nós temos que tomar uma providência urgente, que é notificar o prefeito para que tome as medidas necessárias. Em alguns momentos eu acho que a vigilância lá de Venceslau lá, ela está se envolvendo de forma muito contraditória e também parcial sobre os assuntos de Panorama, mas tá bom, né, pessoalzinho da vigilância, um beijinho para vocês, viu? Ô Alex, vamos encerrar então a sua participação, mas sobre a não transmissão de sessões é uma prerrogativa do site, eu decido o que eu transmito no meu site, quem é dono do Panorama Notícias sou eu, viu gente? Tá bom? Se um dia eu quiser aqui transmitir, eu transmito. Mas... Eu sou bem-vindo, Alex? Não, eu só não vou prometer o Wi-Fi para você, mas você é bem-vindo, né? Você é bem-vindo. Por que cortaram o Wi-Fi agora? Não, assim, já faz, acho que desde o ano passado, da gestão passada, que não tem Wi-Fi, né? Não tem. Não tô sabendo, não. Mas tá bom. O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau.